Olá pessoal, estamos com mais um episódio do RMcast e hoje estamos aqui com um amigo meu que mudou o meu paladar totalmente. O paladar do Rodrigo é antes de Adolfo e pós-Adolfo. Adolfo, bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigão. Obrigado pelo convite. Eu que fico feliz de você estar aqui comigo. Show, bora. E eu vou começar fazendo uma pergunta bem simples. Quem é o Adolfo? Conta um pouco sobre a sua história pra gente. Vamos Quais lá. restaurantes você já trabalhou? Porque hoje você é um grande chefe premiado aqui de Londrina. Mas quem é o Adolfo? Bom, para quem não me conhece, vamos começar lá no começo já, né? Sou filho do seu Paulo e da dona Marlene. Dona Marlene trabalha comigo hoje. Eu sou natural de Santo Antônio da Platina, Paraná. Por uma coincidência, eu nasci na rua Adolfo Altivater. Uou! Minha família é bem tradicional lá de Santo Antônio. Então, meu bisavô tinha uma chácara, acabou loteando e tal. E homenagearam ele e Que legal. recebi o nome de bisneto, né? Não assino bisneto, mas eu sou bisneto dele. E, bom, falar de mim é basicamente falar de três coisas. Que é gastronomia, música e bebidas, o mundo dos vinhos, da cerveja, que também está envolvido com isso, né? Eu acho que eu me resumo nessas três grandes paixões da minha vida, E assim. quando eu falo que o Adolfo mudou o meu paladar, não é só para comida, é para bebida também. Eu não sabia beber, agora eu sei. É, várias Agora eu noites sei. já. E como que nasceu a sua paixão pela culinária? Ó, Rodrigo, até os 21, 22 anos, assim, eu nunca imaginei que eu ia relar a mão numa panela. Até porque na época eu fazia faculdade de História. Nem ajudar a dona Marlene em casa, você ajudava? Nada, fazia malemar um hambúrguer. Só que a minha família sempre teve muito em volta da mesa, assim. Pra gente, em casa, nunca foi uma dificuldade comer bem. A minha avó, minha mãe, elas desempenharam a função ali de mãe, de alicerce pros maridos, pra todo mundo ali, que foi um absurdo, assim, cara. E com relação a isso também, elas aprenderam muito, assim, lance de técnica culinária, mas tudo num escuro, vamos dizer assim, né? Porque, imagina, Santo Antônio da Platina, 40 mil habitantes. Você tinha programa da Ana Maria Braga, uma receita de família que foi passando e tudo mais. Só que a minha avó, eu considero a minha avó, assim, uma dos sabores mais particulares que eu já provei, assim, né? Sim. Lógico, tem esse lance da questão de ser uma memória afetiva ali e tudo mais, só que eu uso ela muito de referência, assim, de como extrair sabor, como ela faz a coisa ali, eu gosto muito de comida caipira também, então ela tem muito essa mão ali que me conquistou, sabe? Que legal. Isso gerou todo um aprimoramento pro Hermeto. Muito, muito. Eu costumo dizer assim que a minha proposta no Hermeto sempre vai ser trabalhar com sazonalidade, com uma cozinha que não tem como deixar a cozinha afetiva de lado, até porque isso faz parte de mim, faz parte da... Acredito que faz parte da principal característica da gastronomia do norte do Paraná, assim, né? Que é essa veia tradicional, essa veia que mostra a cozinha da mãe, a cozinha da avó, a cozinha que foi cuidada por mulheres, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho lindo isso. E a gente tem a base de cozinha francesa, italiana, tem bastante coisa de cozinha espanhola. Só que o foco é esse, é desempenhar um protagonismo pro ingrediente. Essa é a ideia. Falamos do início da carreira, falamos da sua inspiração, mas você trabalhou em vários restaurantes. Aqui em Londrina, sim. E dentro dessa proposta, o que você, além desse todo esse aprendizado que você teve, que você comentou agora, essa inspiração, o que você aprendeu em cada um deles? Ou aprendeu com eles? Ah, aprendi muito. Voltando lá atrás, eu vim para Londrina, trabalhei um tempo em San Antônio, num restaurante do amigo meu, grande amigo meu, amo ele. Oliva Bistrô, o nome do restaurante. E depois eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei no Vila Fontana com o Carlinhos. E logo eu já, acho que foi um ano e pouquinho, eu já assumi a chefia do restaurante. Que legal. Então eu não tive muito essa... Eu fui aprendendo meio que comigo e nos erros e mandando o prato para cliente provar.
muito com os donos dos restaurantes que eu trabalhei. Então, tipo assim, a gente mandava coisa para os donos provarem. Ah, não, vamos consertar isso, vamos fazer aquilo. E muito livro, muito vídeo, muita pesquisa em casa. Eu vivi assim, até hoje, né? Desde o momento que eu decidi, assim, que eu ia ser cozinheiro, eu não... Boa parte do meu dia é sobre isso. Você disse do restaurante em Santo Antônio, né? Isso. Qual o nome mesmo? Oliva Você falou? Bistrô. Eu acho que eu já jantei lá, acho que entre 2016 e 2017. Eu dei uma palestra em Santo Antônio da Platina e eu jantei lá. Eu comi, Aham. acho que um hambúrguer. Será que você era o responsável por esse hambúrguer lá? Não, eu já tava aqui. Já estava aqui. Já tava aqui. Ah, então tá. Quase que os É, caminhos mas já se aconteceu isso cruzaram com vários lá. clientes aqui. É, porque é muito bom o restaurante lá, bem É legal. Eu legal, gostei legal. bastante. E o que te inspirou a criar o Hermeto? De onde veio a ideia, a cozinha de ingredientes? É uma proposta de gastronomia que eu sondo faz muito tempo, assim, sabe? Eu gosto dessa cozinha um pouco mais contemporânea, que tem ali o toque particular de cada um, né? Só que essa questão do melhor do campo para a mesa, o produto no seu melhor auge, é, quando ele está brilhando, é nesse momento que ele tem que estar na mesa. E é uma maneira até que, se você for ver, bem básica, assim, de pensar, né? Porque não faz muito sentido. Eu sempre vou falar a história do bombom de morango. Qual é essa história? Você vai comer bombom de morango Ah, nas padarias o ano inteiro. Tem época que você vai comer ele, vai estar maravilhoso, que o morango tá doce. senhora que E tem hora que vai estar horrível. Porque não se dá morango bom o ano inteiro. verdade. Você entendeu? Então, isso é pra tudo. Pra tudo. Entendeu? Tudo que envolve comida, tudo que envolve gastronomia é assim. Você entendeu? Colheita de uva, Sim. receita de cerveja, tudo, sabe? E o que significa o nome Hermeto? O Hermeto, voltando nas minhas três grandes paixões, uma delas é a É a música. música. E eu lembro, eu fazia conservatório de guitarra em Ourinhos. Isso foi lá em 2006, 2007, por aí. E eu vi um Mas show. você morava em Santo Eu morava em Antônio. Santo Antônio e fazia Fazia todo esse trajeto. 3 vezes na semana eu ia pra lá. E eu vi um show do Hermeto Pascoal. E aquilo mudou a minha vida. Que legal. E eu lembro que o que eu vi aquele dia ali, cada um tem uma interpretação Aham. sobre a coisa, né? Talvez outras pessoas nem ficaram tão tocadas, mas eu fiquei impressionado ali com tudo que estava acontecendo, Que sabe? legal. E eu decidi assim, né? Acho que ele não sabe, mas é uma homenagem ao, na minha opinião, o maior músico vivo no mundo Que hoje, legal. que é o Ah, Hermeto quem Pascoal. sabe através dessa pergunta isso não chega a ele. Porque daí você só fez algumas alterações A gente fez na alteração na escrita, né? escrita, porque eu não queria também, né? Aham. Tipo, cada um voltando nessa coisa da Sim. particularidade, cada um é um. Sim. Mas Cada um tem a sua marca, cada um tem mas sua isso é uma marca. homenagem. Mas Que essa legal. essa é a principal fonte de inspiração ali. E teve algum grande desafio na criação do restaurante? Até hoje. Eu Até acompanho alguns dos desafios, Até hoje. mas qual foi assim o maior desafio? Para mim, o maior desafio foi entender a questão de gerenciar, cuidar de todos os processos dentro do restaurante, não só da cozinha, não só do serviço, não só de tudo, vamos dizer assim, né? E ter que ser o front da coisa e ter que estar com um sorriso no rosto e tem que estar sempre cuidando de quem trabalha com você, Sim. cuidando do cliente, cuidando dos fornecedores. Então, assim, foi um amadurecimento gigantesco em 2 anos já, sabe? E no meio desse volume de desafios, em algum momento, o Adolfo pensou em desistir? Não, Que bom. não, isso Que nunca, bom! isso nunca, isso não passa pela minha cabeça nunca, assim. Eu só não tenho contrato vitalício comigo, sabe? Tipo, eu sou muito feliz cozinhando, Sim, sabe? eu sei. Mas daqui 10, 15, 20 anos, vai saber se eu não vou virar um produtor rural. Não sei. Eu tenho várias coisas que eu gosto de fazer na vida. Só que uma delas é a cozinha. E eu não vou abandonar. Sabe? Você disse agora sobre a questão da cozinha de ingredientes e você comentou sobre a questão da sazonalidade. Sim. Nessa busca por ingredientes, você tem um pensamento relacionado à origem, relacionado à sustentabilidade? Com certeza.
Com certeza. Eu acho que o papel do cozinheiro ele vai muito além, né? De entregar um bom prato, Sim, sabe? Se você parar pra pensar que... vou dar um exemplo bem simples, assim. claro. O pai sai de casa, sai do trabalho, passa no McDonald's, compra um lanche e leva pra casa. Não será esse. Eu não serei esse pai. Mas, por exemplo, assim, isso O acontece, né? Isaac que tá aqui queria que o pai dele fizesse isso, mas eu não faço, não. Digamos, ou uma pizza que seja, né? Sim, sim, tô brincando. Se essa mesma pessoa passa no mercado, viu uma receita num programa que seja um MasterChef da Sim, vida e quer replicar aquilo numa série, hoje em dia a gastronomia tá muito em alta, sim, né? sim. E você começa a consumir produto e trabalhar com ele. Cara, isso muda muita coisa. Você para de comer comida processada. Você entendeu? Isso é um pensamento que não vem de mim. Eu tô falando sobre outros chefes que já falaram sobre isso. Mas assim, agora você imagina você ir afunilando e apertando um pouco mais. Ah, eu quero começar a usar produto orgânico. Ah, eu quero começar a fazer isso. Eu vou comer, a gente vai servir no restaurante apenas coisas que estão na época. Mas não é sabe, não é uma regra para impossibilitar. A gente está tentando trazer o que é o correto e o que é o melhor para a mesa, Sim, sabe? Assim, entender que as coisas não são boas o tempo todo, sim. E sabe? que Assim, envolve todo o aspecto de exatamente. sustentabilidade Vou que dar um você exemplo falou. do camarão, por Aham. exemplo. Camarão, peixe, frutos do mar. Hoje em dia existe um controle gigantesco sobre isso. Tem a época do defeso, que você não pode pescar, e aí a gente fica sem esse produto no restaurante. Então, tipo assim, é... são é uma falta, mas é para garantir que todos comam um dia, Sim. né? Vamos dizer assim. Eu fui agora em Curitiba fazer um evento lá com um amigo meu, com o Lene, Eu vi a foto daquele peixe, qual é o nome dele? no fim. Bluefin. E daí a gente foi na Trapiche, que é E, e, fornecedor nosso. ele levou poucos dias para sair da Espanha e Foi chegar em isso. Curitiba. Foi feito o abate na quinta-feira, Dia 27, acho que é. 28. 28. Isso. Na terça-feira eu já tava lá em Curitiba. Sensacional. Eu So- fiquei, na hora que eu vi essa postagem, eu fiquei imaginando a logística disso, porque a logística é muito especial. Cara, aquele peixe, ele foi abatido dentro da água. Ele tem uma técnica que quem abate peixe Aham. faz, chama ikejime. Aham. Eu sou ruim de japonês, gente. Mas você interrompe a dispersão do sangue, fazendo uma incisão de um espeto, de um arame dentro da vértebra, dentro da coluna vertebral do bicho. Entendeu? Ele vai dar uma carne mais sem marcas, sabe? É um negócio lindo, lindo, lindo. E esse peixe foi feito isso. Boa parte dos peixes que chegam no Hermeto são feitos isso, sabe? Eu adoro essas histórias. Eu já aprendi. Você já me contou várias histórias de Sim. ingredientes e de pratos Aham. especiais. O porquê de uma pimenta, às vezes, que remete a uma fumaça, igual um prato que você contou. Não sei se é essa a história que você vai contar, mas eu queria te perguntar: existe algum prato em especial, algum ingrediente que se soma à história do Hermeto? Você fala assim. Porque você me ensinou certa vez, ou me contou, a história do carbonara. Uhum. É fantástica a história. Existe história de algum outro prato, algo especial, que está mais relacionado ao Hermeto? Na verdade, Porque Rodrigo, eu sei que nós trocamos o menu, né? Tem a mudança de cardápio a cada 2 semanas, se a gente pensa no almoço. Você sempre traz coisas sazonais, coisas diferentes, que valoriza o teu cliente. E o teu cliente valoriza o Hermeto devido a esses diferenciais. Mas existe um prato especial que a gente pode falar, esse prato remete mais ao Hermeto? é muito difícil falar. Porque a gente tem essa questão do não apego, sabe? A questão do fazer a criatividade trabalhar para você, Sim. sabe? O que a gente tem é sempre tentar replicar, quando colocado no cardápio, os clássicos da maneira correta, sabe? Essa é a nosso dever ali como cozinheiro, sabe? Então a gente tenta fazer o carbonara correto, a gente tenta fazer
matriciana correta, a gente tenta fazer foie gras quando tem, e por aí vai. E eu entendeu? adorei a história do carbonara. Você pode contar pra gente como é novamente essa São história? várias histórias, né? É. Então, assim, das que eu já ouvi, a história do carbonara, ela surge na época que estavam fazendo era negócio de carvão, se eu não me engano, lá na Itália. As E ferrovias. isso. E podia se levar, a pessoa levava pro trabalho, coisa que não Eu estragava, adoro essa história. que é o guanciale. O guanciale, para quem não sabe, é a bochecha do porco, só que ela não é defumada igual o bacon, ela é só curada. E muitos usam o bacon. Você não usa o bacon. Não uso. Aqui em Londrina tem 2 lugares que não usa bacon que eu conheço. Nós e o guanciale, que Legal, chama guanciale. legal. Desculpa. Pecorino romano, que é o queijo da região. Massa de grano duro. E a gema, no caso o ovo. Eles faziam, né? O prato com tudo aquilo ali que não estragava. É uma história simples, né? De trabalhadores que estavam ali abrindo novos caminhos, A ferrovia, né? e tudo mais. Sim. Acredito eu que seja da região de Roma para cima, Sim. né? E essa galera, eles levavam coisas que não eram perecíveis, vamos dizer assim, né? Que dali, no caso, era o guanciale, o ovo, o pecorino e a massa. E o guanciale é tipo um bacon, que não é bacon. Porque você não usa bacon, né? Não, a gente não usa. O guanciale é o seguinte, é a bochecha do porco curada, né? Sem ser defumada. E eles faziam esse prato lá e colocavam bastante pimenta do reino. Certo. Né? Essa pimenta do reino, ela remete às cinzas da coisa que dá... Essa parte da história que eu acho legal. mais legal. Esse que eu acho mais interessante, porque não era um ingrediente Isso. como nós usamos a pimenta do reino. Exato. Era a cinza da fumaça da locomotiva. Exatamente. Do trem. Exatamente. Que legal. E tem o lance, tipo assim, né? Também das massas de Roma ali, né? Que elas surgem da primeira de todas, que é o cacio e pepe, que a gente faz no hermeto também. Que é uma massa que vai queijo e pimenta, mais nada. E massa. Então, depois disso vem o lagrice, que daí você coloca mais um insumo, que é o guanciale. Depois tem a matriciana, que é molho de tomate com guanciale. É muito legal. Eu sou apaixonado pela cozinha. Toda essa italiana. história, porque, que nem eu falei no início da nossa conversa, né? Você mudou meu paladar. Recentemente eu estava lá no Hermeto e eu tinha pedido um prato, não lembro qual é o nome, mas que eu tinha visto no Instagram, alguém postou, né? E eu falei, eu quero comer esse. Aí o pessoal, né, pegou e falou assim, não, come o polvo. Eu falei, não, mas eu não curto muito o polvo, né? Aí falaram, eu falei, quer saber? Tudo que eu como aqui no Hermeto é bom. Tudo que o Adolfo faz é bom. Eu quero Vou me aventurar. Meu Deus do céu. Eu saí de lá, a Renata, minha esposa, falou assim, e aí, quando você for em outro restaurante, você vai comer polvo de novo? Eu falei, se fizerem igual o do Hermeto, eu como. Porque caso contrário, eu não como. Então, assim, muda o paladar. Não é só a história, é claro. O sentimento, o sabor em si é diferenciado. E quando a gente pensa nessa diferenciação, seja do alimento, seja de restaurantes, seja de chefs, né? Você é o meu exemplo de chefe, né? Que nem eu falei, se eu for em outro restaurante, vou comer polvo desde que seja igual o do Hermeto, porque todas as minhas outras experiências para o meu paladar não foi agradável. Existe algum chefe ou alguns que sejam sua referência? Nossa, mas é uma lista gigantesca. É? Eles te inspiram? Muito. Tanto pessoas daqui da cidade mesmo, que amizade. Eu sou muito desse tipo de pensamento, sabe? Aham. A gente vai ter sempre as grandes referências, vamos dizer assim, né? Que é Paul Bocuse, a família Trago, aí Thomas Keller, aí Alex Atala. Esses caras são as referências Mas quando, do mundo, algo né? legal que você falou, existem referências suas aqui na Com cidade. certeza. E quem são? Kikuchi, do Koi. Legal. O Tomazinho, do Guanciale. Legal. O Rafael e o Zé, do It Home. Que são pessoas próximas, Pessoas né? próximas. Acessíveis. Exato. Isso é legal. No mundo do vinho, a Kelly Bergamo, sabe? O Cláudio Maidana. Legal. Então, assim, são pessoas que elas se tornam suas influências. E são referências para todos nós, né? Sim, legal. você fica influenciado pelo pensamento dessa galera, Aham. sabe? Eles são interessantes.
Então são pessoas que numa roda sempre vai ter um assunto bacana, sempre vai ter uma ideia. De um altíssimo Sabe? grau de A conhecimento. própria equipe minha, Sim, do Hermeto, sim. Maria, AD, minha irmã, todo mundo, sabe? Minha mãe. Como é que é o processo criativo de desenvolvimento desses pratos? Porque sim, eu trabalho com desenvolvimento de produtos, serviços, etc. Mas o desenvolvimento de um prato, de uma cozinha de ingredientes, é algo, na minha visão, mais complexo. Porque é uma química, É. é uma mistura. Como é que é esse processo criativo? O processo criativo, ele não tem muito uma regra, sabe, Rodrigo? Ah, A gente é um acumulado de experiências, sabe? Um acumulado de coisas que você vai vendo, você vai provando, e você vai vendo que não vai dando e errado, não vai testa dar um certo. produto com outro, um ingrediente com outro, para ver se fica bom. E vai. Junto também à vontade do cliente, né? Tipo assim, tem gente me pedindo polvo. Tem gente me pedindo uma costela. Tem gente me pedindo, sei lá, esse tempo atrás estavam pedindo pra gente voltar com foie gras. Eu comi. Faz 2 semanas. Por sua Então, causa. entendeu? Então, tipo, primeiro de tudo, ao meu ver, tem que existir um certo encanto em trabalhar com aquele insumo, Sim. sabe? Gostar do que faz. Não, mas, tipo assim, puta, eu quero fazer um atum. Tá. Aí você vê o cara abrindo um atum lá em Curitiba. Não tem como a gente Não. que é cozinheiro se encantar. Não se encantar, quer dizer. Então, assim, a partir daquilo, você vai acumular molhos que você já testou em alguma hora, técnicas de marinada, de selar, de servir cru, de fazer uma cura, de fazer. É infinito, sabe? É infinito que você pode fazer. Só que, ao mesmo tempo, o que vem me ensinando, assim, ao longo da minha carreira é cozinha menos é mais, sabe? Então, tipo, saber a hora que você tem que pesar a mão num tempero pra mostrar uma expressão ali do prato e tudo mais. Só que eu sou bem a favor dessa coisa menos é mais, sabe? Vamos. Não tô falando de sal e pimenta só. Sim. Mas, tipo, o que o prato tá pedindo? Entendi. Precisa de acidez? Precisa de um pouco mais de gordura? Precisa de complexidade? Qual que é a característica da nossa cozinha? O que o nosso cliente gosta? Sabe? Para que, por exemplo, assim, quais são os rumos do Hermeto para 2025? Para onde eu quero levar essa gastronomia, sabe? Então, assim, eu não tenho uma regra de criação. E ao mesmo tempo que eu também não tenho uma regra, eu também não tenho apego. Entendi. Apego não tem mesmo. Eu não tenho apego, É. sabe? Eu gosto de ver meu cliente feliz. Eu gosto de olhar pela janela da cozinha e ver a galera comendo e se deliciando. E essa é o meu pessoal, maior vício, eu o acho. pessoal às vezes tem aquela fraseologia, né? É comer chorando. Pois é. Eu como dando risada. Então. Eu como dando risada. E pensando nesse aspecto, né, do desenvolvimento, eu sei que você viaja bastante. E nessas viagens, você consegue estudar e trazer essas experiências para transferir isso para suas criações no Hermeto? Consegue. Bastante. Ano passado eu fui pra Itália. Sim. Dá vontade de trazer ela no bolso, né? Eu trouxe bastante coisa. Sim. Fizemos um jantar e tudo mais. Com as coisas que a gente trouxe de lá. E... Só que aquilo que eu falo, Rodrigo. Ir na feira é legal. Sabe? Igual, por exemplo, assim, tá na época de... Tava na época agora, esse tempo atrás, de ervilha fresca. Sim. Meu, você vai na feira, as ervilhas tão enormes. Aquilo ali, você já imagina um frango, um creme, uma sopa, um acompanhamento de vieira, uma tostada, sabe assim? Sim. Então, o que me inspira muito é essa busca pelo produto. Perfeito. Sabe? Excelente. E tudo isso, né, seja a trufa italiana, seja a ervilha da feira aqui de Londrina. Adolfo, nós sabemos que o Hermeto proporciona experiências únicas para os clientes. Seja com ingrediente, uma trufa italiana, seja, como você disse,
uma ervilha da feira aqui de Londrina. Qual o segredo para proporcionar... Volta. Qual o segredo para qual o segredo para proporcionar uma experiência tão agradável para os clientes? Vamos lá. Rodrigão, ao longo de tanto erros e acertos, vamos dizer assim, né? Você vai criando uma certa intimidade, tanto com tudo. Com o cliente, com o produto, com a cozinha, com a técnica, com o que as pessoas gostam. E eu acho que essa é a grande chave da coisa, assim, sabe? Deixar um pouco o ego do cozinheiro de lado, sabe? E ter o prazer de servir, sabe? Eu sempre falo isso, que tipo, ser cozinheiro, trabalhar em restaurante, outros cargos dentro do restaurante, é gostar de servir as pessoas. É gostar de ver as pessoas comemorando, é, momentos felizes de família e ter essa noção de espaço, sabe? Eu acho que é crucial, assim, sabe? Entender que o restaurante ele pode tanto estragar quanto coroar um belo momento, né? De qualquer pessoa. É verdade. Acho que essa é a grande coisa. E quando você tem vamos dizer, as pontas amarradas ali, né? Um bom insumo, bons cozinheiros, é, pessoas que se comprometem a fazer a coisa do jeito que tem que ser feita, a chance de dar errado é menor. E pensando nisso, né? Servir as pessoas, né? Acho que se todas as profissões tivessem esse pensamento, né, de servir, que está relacionado à empatia, né, tudo seria mais agradável, né? Essa excelência ao atendimento do cliente que a gente preza, porque muitos empresários pensam, é bom para mim, será bom para todo mundo. Não é bem assim, Hum. né? É o gosto do cliente. Pensando no cliente do Hermeto, no nosso cliente do Hermeto, teve algum feedback que você recebeu que foi marcante para você? Algum agradecimento, algum elogio para você que foi marcante? A gente cozinheiro, é tão bicho do mato, vamos dizer assim, né? Que a gente às vezes nem se apega nos bons elogios, né? Eu fico assim, né? Já fazem 4 meses que a gente não recebe uma crítica no Google Análise. Ainda bem. Fazem 6 meses, por aí vai, né? Só que, vários, sabe? Tipo, que o nosso vongole, que a gente serve o espaguete ao vongole quando a gente ia no cardápio, era mais gostoso que os italianos. É... Ah, são vários elogios, assim, né? Mas eu gosto quando elogia o todo, sabe? Tipo, Sim. hoje a gente teve uma noite espetacular. Da reserva à sobremesa, sabe assim? Hoje eu tô mais nessa vibe, assim. Porque o Hermeto não é só a comida, né? É a É, experiência, é o ambiente. Quando eu vou com a Renata, a gente vai muito no almoço, você sabe, eu, Renata e Isaac. E o almoço já é uma experiência fantástica, sem pressa. A sim. gente fica lá 60, 90 minutos, às vezes 2 horas, conversando e almoçando. Mas quando a gente vai para o jantar, esquece do tempo. Não, daí já é outra Porque história. a realidade é outra. Você degusta o alimento com calma, você sente o sabor, é algo assim, é uma experiência que vai além, É, que vai além. E pensando nisso, eu não, quando me refiro ao Hermeto, eu não me refiro somente como um restaurante. É uma empresa de altíssima performance, sim. né? Metas na cozinha, metas no salão, vários acompanhamentos. Como é para o Adolfo liderar uma equipe de alta performance? Olha, Rodrigo, isso foi ao longo desses 2 anos aí, né? Muito. No começo você dá um monte de cabeçada, né? Sim, Você acha que sabe tudo e que o que você praticava no passado ia dar certo. Não é bem assim, né?
Os objetivos que a gente tem e alguns que a gente já conquistou partem exclusivamente dessa coisa do fazer, conferir, reconferir e planilha e tudo, sabe? Tudo. Hoje a gente tem um controle lá que é bem certinho, assim, sabe? E quais são os maiores desafios de liderar uma equipe de alta performance? Hoje é a mão de obra, mas não com relação a quem chega a trabalhar para você, sabe? Porque a gente, quando você gosta do que faz, igual o pessoal da cozinha lá que trabalha comigo, pode chegar uma pessoa que nunca pegou numa faca. Se ela estiver disposta, Ela aprende. ela aprende, sabe? Ela aprende. O que está acontecendo é que não está tendo mão de obra. A gente não está encontrando pessoas para trabalhar mesmo, vamos dizer assim, né? Agora no final do ano é pior, né? Porque quem já está empregado já está Sim. trabalhando, né? E eu acho que o maior desafio nosso hoje é isso, assim, sabe? Você acredita que talvez seja falta de inspiração de pessoas trabalharem em restaurante, trabalharem na cozinha? Assim como você falou que aos 22 anos, né, houve esse despertar, mas que antes disso não imaginava ser cozinheiro, trabalhar com restaurante. Será que você acha que falta isso? É que assim, tem vários pontos Ah, nesse tópico aí, né? É, Tivemos uma questão da pandemia, onde o mundo do restaurante foi muito atingido, sim. onde pessoas que trabalhavam em restaurante saíram e não retornaram, sabe? Para isso. É, Querendo ou não, isso também gera na galera que trabalha um medo de uma próxima ou algo do tipo, Sim. né? É, Também tem a questão, assim, da pessoa ainda não ter se encontrado profissionalmente. Ainda tem a outra questão, que essa eu acho que é crucial, assim. É bonito só na televisão, sabe? Trabalhar com restaurante esse glamour é só na televisão, sabe? O dia a dia da cozinha, ele é bem É árduo, pesado, é né? bem pesado, Pesado. é estressante, é um ambiente que eu amo, sabe? Eu adoro. O pessoal que trabalha comigo também gosta. Só que você vê muita gente, cara, vai ser meu último ano de cozinha, não aguento mais, sabe? É, é que é um ambiente muito fértil para burnout, é, um estresse absurdo, porque pensa, é calor, Aham. é correria, é coisa que você pode se queimar, machucar o tempo todo. Só que aliado a isso, você tem que ter um refinamento de gestual Aham. absurdo ao longo dos anos, É, sabe? e mesmo com todas essas dificuldades do setor, você tem uma excelente equipe. Sim. Como você valoriza esses seus profissionais? Eu sempre fui do seguinte pensamento. Ou o que você valoriza neles? O que eu valorizo É, o que neles? você valoriza neles? Uma mesma coisa que valorizaram em mim há anos atrás, que é a vontade. Sabe assim? Tem galera que tá comigo faz 3, 4 anos, que já trabalharam comigo em outros lugares, que pediram pra vir trabalhar comigo, Sim. entendeu? É... Eu percebo que lá várias pessoas já se conheciam Sim, antes do Hermeto, sim, sim. né? E é isso, assim. Eu sou uma pessoa extremamente é, rígida dentro do ambiente da cozinha, Sim. sabe? Ao longo dos anos você vai ficando um pouco mais maleável, Uhum. não é compreensível, mas você vai entendendo um pouco da Eu coisa pensava que também. era o contrário, O quê? Que é que ao piorando? longo dos anos, aham. Então, eu tô ficando melhor, Porque é tudo cara. uma busca pela perfeição, o detalhe dos pratos e tal. Porque, como nós falamos, não é só o sabor, claro que o sabor é importante, mas a apresentação do prato, o ambiente, tudo isso é um diferencial. E sempre, aos meus olhos, claro, como seu fã e fã do Hermeto, é tudo perfeito. Eu tenho um jeito de pensar que é E assim. daí, nessa minha perfeição de observar, é como se tudo fosse um critério muito detalhado,
onde daí eu penso no contrário de você. Quanto mais tempo, mais complexo eu vou ficando, mais exigente eu vou ficando. Por exemplo, eu não vou montar um cardápio extremamente complexo e jogar na mão de uma equipe crua. Sim. Mas sabe? hoje você tem uma equipe Hoje sim, preparada hoje para sim. isso. Só que, por exemplo, o que mais acontece é sai um, aí já bagunça tudo. Sim, já sai uma peça do quebra-cabeça já. Então você tem que ter isso muito ciente, assim, sabe? Que é uma. É aquela coisa, eu converso isso com vários amigos meus que são chefe também, Uhum. cozinheiros mais velhos. É uma busca sem fim pela equipe perfeita, Entendi, sabe? entendi. Só que assim, hoje, já faz um ano e pouco já, a gente tá com um pessoal muito comprometido, Que bom. sabe? E em todos os setores, desde do administrativo, compra, ao bar. O Vinícius é O bar é maravilhoso. Como eu disse no maravilhoso. início da nossa conversa, eu estou aprendendo, eu E aprendi a beber lá. Rodrigo, ao longo dos anos, assim, eu passei a elogiar um pouco mais Perfeito. a minha equipe, sabe? Ainda tem umas certas ressalvas, assim, mas Sim. ok. Que é um pouco o jeito que a gente foi forjado também, sabe? Uhum. Tipo, sem muito sorriso, a coisa acontecendo, mas isso dentro da cozinha. Mas eu acho, Adolfo, aí, da minha opinião, da mesma forma que nós geramos um feedback de melhoria, quando necessário, sem rasgação de seda. Não tem que Para falar. elogiar, não precisa rasgar seda. Mas tem que elogiar. Não, tem que falar. Ponto ser pontual. Com Isso. certeza. As pessoas trabalham Sim, e claro. fazem a mais para isso. Isso. Entendeu? O que eu deixo bem claro é, tipo... o que eu busco é a seriedade dentro do trabalho. Legal. Sabe? Tipo, entender que a gente tem compromissos com o cliente. Sim. Sabe? Sim. Compromisso com as famílias que trabalham ali com a gente. Sim, sim. Sabe? Então, acho que esse é o maior desafio. E como é o seu dia a dia? Qual é a parte mais gratificante do dia a dia do Adolfo e a parte mais, não vou dizer, desafiadora? Eu ia falar complexa, mas não, desafiadora. Hoje, a parte mais desafiadora... Não, vamos falar da parte boa primeiro, né? Ah, Eu amo essa vida do restaurante. Sabe? Eu tenho um carinho muito grande, assim, pelos clientes que são frequentes. Eu adoro sentar, conversar, falar de viagem. Aí eu sento e converso com a galera que trabalha no Hermeto. Sabe assim, eu me sinto... É importante a gente dividir o que é casa e o que é trabalho. Mas pra mim, que sou, tipo, proprietário e um dos sócios e o chefe da cozinha, quem idealizou a coisa toda, é como se eu estivesse recebendo as pessoas na minha casa um pouco. Sabe assim? Então, eu amo aquela coisa de... Acabou o serviço da cozinha, vamos tomar um vinho, vamos conversar, vamos sentar na mesa de tal cliente, um já chamou, sabe? Adoro quando começa a chegar produto de manhã também. Chega peixe, chega carne, chega isso, chega aquilo. Então, assim, a vida do restaurante é uma vida nada monótona, né? Ela é uma vida pauleira. E eu gosto disso, sabe? Assim, embora eu seja uma pessoa bem tranquila, mas eu gosto dessa loucura, comanda saindo e garçom gritando e vamos embora, vamos entregar o pedido, porque... não, você falou uma palavra excelente, não é monótono. Não é monótono. Não é chato, é desafiador. É desafiador coisas o tempo diferentes, isso é muito bom. Sabe, tipo assim, você vai acordar, faz 10 anos que isso acontece. Tipo assim, quem trabalha em áreas mais controladas, vamos dizer assim, já tem um planejamento ali, né? Por mais que você tenha um planejamento dentro do restaurante, acontece muito imprevisto. Sim, sim. E esses imprevistos, a resolução desses imprevistos levam a vários fatores de sucesso. Muito. Dentre eles, o auto-reconhecimento do Hermeto. E mais recentemente, o prêmio de sexto melhor restaurante do Paraná. Isso. O que esse prêmio vem a agregar ao Hermeto? O que isso contribui para o Hermeto? Uma coisa que eu acho que é bem legal pontuar antes de falar de qualquer prêmio é assim, sempre teve na minha construção
em qualquer lugar que eu trabalhei, sabe? Tá, resolvemos aqui. Qual é o próximo? Qual é o próximo? Qual é o próximo? E vamos, sabe? E é importante que essa régua não abaixe, Sim. não comece a voltar, sabe? Quando a gente montou o restaurante, eu, meu Rafael, a Mônica, meu sócio, a gente sabia que era uma coisa difícil, né? Ali nos 6 primeiros meses, até você montar a equipe e tudo mais. Só que cada passo adiante que a gente dava, eu chamava a equipe e falava, gente, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E por aí vai. Por aí vai. Vamos indo, vamos evoluindo, vamos crescendo. Trouxemos outras pessoas para trabalhar junto. Você foi uma delas. Não se constrói. Eu não acredito mais naquela coisa da pessoa que tem o saber absoluto, sabe? Eu concordo plenamente com Sabe, você. Eu sim. falo nas minhas palestras Eu acho que quem acha que sabe tudo é porque parou de aprender. é. Não tem. Sabe, Todo assim, mundo, cara, Somos constante aprendizado. e outra, tipo assim, eu acho que ter várias ideias sobre jogar tudo na mesa, pensar e refletir é muito importante. Lógico que dentro do restaurante, isso eu também eu sempre digo, não é um lugar muito democrático, sabe? A gente tem que tomar uma decisão, aquela decisão tem que ser tomada, o chefe tá falando que é daquele jeito, ele tem que ser daquele jeito, entendeu? Só que é uma tomada de decisão pensado já, sabe? Planejado. Os prepotentes, eles caem. Tipo assim, cansei de ver, sabe? Gente que trabalhou comigo que tinha, sabe? Puf, foi. Por quê? Cara, você não pode ser dotado de tanta certeza assim. Perfeito. Sabe? Perfeito. Assim, você sabe, quanto mais nós fazemos um planejamento, quanto mais respostas nós temos, menor é o nosso risco. Mas não significa que nós não temos risco. O risco está sempre presente. Então, se você é prepotente, arrogante, achando que sabe tudo, etc., a possibilidade de risco se torna bem mais alta, né? No estudo de guitarra jazz, a gente estuda muito improviso. Escala, arpejo, Sim. arpejo, e vai, e coloca o tema, e volta o tema, estuda, toca em cima, improvisa. O que é isso? São mini receitinhas que você vai acumulando. Então, é um improviso que você já conhece. É um caminho que você... Tipo assim, lógico que tem esse lance, igual, voltando a dizer, da criação. Tem essa questão da subjetividade, da coisa momentânea ali, do Sim. calor do momento, você fazer uma frase, fazer um prato. Só que já existe um saber de anos pra trás. Perfeito. Sabe assim? Então, tipo, eu acho que esses movimentos que a gente faz também com o cardápio, o lance do prêmio, a gente tava falando do prêmio, eu sou muito pé no chão com as coisas, sabe? Só que eu também comecei a reconhecer um pouco o meu valor. Claro. Que eu há anos atrás, eu era... Tá, foi bom, mas qual que é o próximo? Sabe assim? Pô, ganhamos um prêmio, legal, vamos dar parabéns pra equipe, vamos fazer isso. Bora pra frente. Perfeito. Entendeu? Aquele peixe que a gente quer acertar pra ficar perfeito, vamos acertar. Aquele atendimento que é melhor abordar assim, vamos fazer assim. Aquele vinho, aquela harmonização, aquele fechamento de outra coisa. A gente tá conduzindo os eventos no Hermeto de uma maneira legal, mas vamos tentar melhorar. Perfeito. Sabe assim? Então, eu acho que essa é a... eu sou muito assim, Rodrigo, sabe? Tipo, eu não consigo ficar parado. E dentro dessa sua fraseologia, você quase falou a próxima pergunta que eu faria. Porque você, falou da questão do peixe. Alcançamos o peixe, o ponto perfeito dele, tá? E qual é o próximo passo? É isso. Tivemos as premiações, né? Tem toda uma valorização. E hoje, qual é o próximo passo do Adolfo e do Hermeto? Pensando no futuro, seja Qual é o próximo 2025, passo? seja 2030, qual é o próximo passo? Eu tô bem satisfeito, assim, com o que a gente tá conseguindo
captar de feedback de cliente, o próprio prêmio, Sim. outras coisas. A gente fazendo bastante visita em Curitiba, seja para cozinhar, seja para participar de eventos, eu acho que a gente está conseguindo. Eu tenho um certo objetivo, ele para muitos pode parecer pretensioso, mas eu acho que é possível. Eu queria muito que a gente conseguisse colocar a Londrina um pouco mais no mapa gastronômico, assim, no Paraná, sabe? E quando eu falo disso, eu não tô falando de o Hermeto. É Londrina. Tá, mas como o Hermeto poderia contribuir Ah, para sim. que Londrina ficasse mais bem posicionada nesse mapa gastronômico do nosso Tratando, estado ou do Brasil? fazendo o trabalho que a gente está fazendo, colocando a melhoria, colocando os novos objetivos, os desafios como algo a motivar, fazendo muitas pontes com diversas pessoas, tanto aqui de Londrina quanto de fora, valorizar as parcerias, valorizar as pessoas que estão ali todo dia e assim, construir ligações, sabe? Acho que esse é o principal fator, assim, sabe? Construir um cenário gastronômico, Quando sabe? você fala essas ligações, eu imagino pontes É, entre setores, exato, entre pessoas, entre fornecedores. exato, exato. Que legal. E analisando toda essa questão de contribuição que você falou e tal, o que diferencia, então, o Hermeto dos demais restaurantes, premiados ou não do estado? O que diferencia? Na sua opinião. Ah, Rodrigo, essa pergunta eu costumo falar de mim, sabe? Mas qual o diferencial do Hermeto, então? O diferencial do Hermeto Você falou tantas coisas, talvez você já tenha até falado isso. Então, acho que São coisas boas do Hermeto. Nós sabemos que os demais, todos temos pontos a melhorar, todos temos pontos fortes. Mas o que diferencia o Hermeto dos outros? Independente de premiação ou não. a Se os outros têm. gente falar do Hermeto é falar um pouco sobre as diretrizes que eu peço, que eu penso, né? Ali. A gente tá num foco muito grande, assim, dessa ajuste fino, sabe? A gente tá nisso agora, sabe assim? Em todos os setores. E a gente quer, pro ano que vem, investir mais em ideias, sabe? Investir mais em ideias, pegar a galera que trabalha com a gente, fazer estágio no restaurante de amigos. Você fez uma viagem recentemente com Fiz. vários colaboradores, uma viagem, A gente foi vou pra São chamar até Paulo. de viagem técnica, porque vocês foram em vários restaurantes. Isso contribui muito com o conhecimento, né? Muito. Isso vai acontecer ano que vem. Perfeito. Pelo menos umas 3, 4 vezes eu quero fazer isso. Aham. Porque é nesse ponto que você também mostra para aquela pessoa que está se dedicando com você o tempo inteiro Sim. que o restaurante ele também é parte do restaurante. A gente Sabe? sempre fala o ano que vem, a gente tem comentado aqui bastante aspecto futuro. Como você vê o Hermeto daqui a 10 anos? Daqui 10 anos Vamos para 2034, 2035. é muito desafiador essa pergunta, né? Mas se a gente estiver fazendo isso que a gente está conversando hoje, em 2024, acredito que a gente vai estar com uma tranquilidade maior, a gente vai estar com um número de clientes significativamente maior também. E nada disso vale se não tiver satisfação, né? Perfeito. Sabe? E eu falo satisfação não só do cliente, né? Aham. Minha também, dos meus sócios, Que legal. da galera que trabalha comigo. Eu sempre falo, cara, a gente tem que fazer a coisa de bom gosto, Perfeito. sabe? Assim, se daqui 10 anos eu tiver com o mesmo espírito da cozinha que eu tenho hoje e o que eu tinha há 20 anos atrás, né? Daqui 10, né? Aham. Meu, eu acho que é isso. Eu- Tentar não deixar apagar essa fagulha, Eu, sabe? quando penso no Hermeto daqui 10 anos, eu enxergo plural. Mais Porque coisas. eu consigo, na minha percepção como cliente, eu
tem uma percepção de crescimento para outras regiões. Não, eu tenho Né? Essa multiplicação do Hermeto. Curitiba, São Paulo ou outras cidades. eu tenho uma certeza, assim. Eu acho que isso aí a gente já conversou de outras vezes. Outros hermetos não terão, mas outras cozinhas que o nosso grupo vai abrir, isso com certeza. Legal. Eu tenho vontade de ter outros restaurantes, tenho vontade de ter padaria, tenho vontade de ter um PF, uma rotisserie, tenho várias vontades, sabe? Legal. Uma peixaria, eu tô apaixonado por família. isso. E eu acho assim, por que não? Por que não? Porque, sabe assim, apostar na galera que trabalha com você, juntar na sociedade. Sim. Sabe? Dar oportunidade, apostar nas pessoas, sabe? Eu acho que esse é o caminho. Existe algum desafio que você ainda não fez pro Hermeto que você gostaria de fazer? Vários. Qual, por exemplo? Algo que você considera talvez um sonho que ainda não foi implantado? Eu tenho muita... Tipo assim, eu tenho alguns lugares que eu comi e que eu fui que me inspiram muito, sabe? A questão de um serviço assim, sabe? Impecável. Não estou falando que não é. Sim. Não está bom. Só que é aquilo que eu falo. A gente tem que olhar para referência, né? Sim. Então, assim, afinar tudo, sabe? Afinar tudo. Daqui para frente é isso. Tá. É ajeitar a reserva, é ajeitar a gravata do garçom, o avental do cozinheiro. São pequenos detalhes. São detalhes, cara, que tipo, é isso, sabe? Essa é a grande chave da coisa, sabe? Só que assim, não adianta só eu estar vendo, sabe? Tem que ser uma coisa de incômodo para quem trabalha com a gente. Para todos. Para todos. Sabe assim? O cara entrar pra trabalhar, na hora que ele olhar pra baixo e ver o avental, ele fala assim, não, esse não dá. Começa no sapato, né? Olha pra baixo. Não, putz, cara, tá. Isso aqui não rola. Como é que eu vou passar no salão desse jeito? Se algum cliente me chama. Nossa. Você falou a palavra afinar, né? Afinar me remeteu a uma das suas paixões, que é a música. Uhum. A sua vida, a sua rotina é bem corrida. Muito. Muito corrida. E como é que você faz para equilibrar toda a sua vida pessoal e profissional? Olha, por muito tempo isso foi motivo de terapia e tudo mais, né? Só que hoje eu tento não me cobrar tanto, sabe assim? Fica muito escancarado que a minha maior preocupação depois da minha saúde, óbvio, e da minha família e amigos, é o restaurante. Perfeito. Então, a partir disso... Eu sempre coloco 3 pontos. Primeiro, saúde. Segundo, a minha família, Renata, Isaac. Terceiro, o meu trabalho. Eu adoro o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho. Vixe, adoro o que eu faço. Mas a minha prioridade é cuidar de mim, porque senão eu não consigo trabalhar. E cuidar de mim porque eu não consigo cuidar deles. É claro, né, Adolfo, que em certos momentos o trabalho ocupa o primeiro lugar. Não. Em certos momentos. Quando você tá lá no fogão, vamos lá. Você tá no fogão, não é a tua saúde e não é a tua família. Não. É isso. Mas a gente precisa encontrar o equilíbrio, né? E assim, quando eu falo de não me cobrar muito, é assim, pô, não consegui dar uma atenção pro meu pai hoje, por exemplo. Sim. Pô, faz 2 dias que eu não sento pra tomar café com a minha mãe, ou conversar com algum, tô sumido. Só que, cara, esse tempo vai chegar, sabe assim? Essa hora de sentar num domingo com eles e curtir. Então eu comecei a me cobrar menos. Automaticamente, se você se cobra menos nesses aspectos, você vai ter uma entrega maior. Você vai estar com a cabeça mais boa, melhor, né? Mas você está com a cabeça mais free, vamos dizer assim, né? Mais tranquila. Mais tranquila. E junto com isso, Rodrigo, o que acontece? Igual, por exemplo, hoje tem uma galera que garante um pouco do meu descanso também, sabe? Então, tipo, a equipe tá forte, a equipe tá unida, sabe assim? Então, eu acho que, porra, eu fico orgulhoso demais, sabe?
E eu tenho. E assim, né? É lance da rotina, né? A gente não sabe se é bendita ou maldita a rotina, né? Porque eu adoro uma rotina, sabe? De tipo, chegar na segunda-feira, acordar e fazer o que eu tenho que fazer, daí eu volto pra casa, toco minha guitarra, Aham. É sabe só assim? segunda-feira, é só que tem É, rotina, né? então. Depois terça-feira já. Depois eu não tenho rotina, porque quando você falou do dia a dia, até foi uma palavra que eu tentei pesquisar aqui na minha mente e não veio. Que é a rotina, não tem rotina. É Não. diferente É todo dia a diferente, é dia ali, diferente. as É mudanças. bem Por mais que diferente. você tente seguir uma rotina, há É, acontecimentos que mudam é. ali, né? No início da nossa conversa, ou logo no início, nós falamos até da dificuldade de mão de obra, de contratação e tal. E a gente falou, né, que a cozinha é algo pesado, né? Não é um trabalho leve, né? É um ambiente quente, é um ambiente que muitas vezes tem uma panela pesada, tudo isso. Mas devido a toda a glamorização existente nos canais de TV, né, como você disse, não é tudo aquilo. Existem os Sim. bastidores. Mas ainda assim tem pessoas que têm interesse em trabalhar no setor, na área. Que tipo de conselho você daria para um jovem, alguém que, igual o Adolfo no passado, que estava pensando em iniciar uma carreira nessa área de culinária? Que tipo de conselho você daria para essa pessoa? A cozinha, ela é muito generosa. É um ramo, um lifestyle, né? Vamos dizer assim, que é muito generoso. Se você entregar a sua vida, profissional falando, se Sim. você entregar e fazer do jeito que tem que ser feito, cara, sabe? Se dedicar, Gostar do que faz, né? entender que não é só cozinhar. Entender que você vai limpar a câmara fria, entender que você vai ter que cuidar dos potes, entender que você vai ter que limpar, faxinar, passar pano no chão, tirar o lixo, entendeu? E não ver que existe uma hierarquização dentro do trabalho, das funções, dos afazeres. É cozinha, cara. Cozinha. E algo que é Sabe uma assim? palavra que você falou algumas vezes, que na minha opinião poderia resumir tudo que a gente conversou sobre cozinha: servir. Servir. Sabe assim? Servir É ao outro. servir. Você tem que gostar. Servir com felicidade, com harmonia. Porque Exatamente. é todo o ambiente. Eu posso estar com um prato maravilhoso, mas se o atendimento estiver com cara feia, não, aquela comida não vai estar E saborosa. outra, o começo na cozinha, ele é mais doloroso, né? Porque, porra, ninguém te conhece. Você vai ser contratado, vai entrar na louça. Vai se lascar lavando louça e pega uma... Na hora que você tem um tempinho, abre uma vaga no fogão, você pega uma panela, tenta fazer alguma coisa, o chefe já gosta, já joga você pra cortar uma salada. Sabe assim? Aí você vai lá, na saladinha, vai fazendo a salada. E lavando louça o tempo todo. E no outro dia você tem que estar lá do mesmo jeito. Sabe assim? E no começo, você sabe? Tipo, se voltar 10 anos atrás, porra, o salário não era o que a gente tá pagando hoje. Sim. Sabe assim? Eu sei que os seus colaboradores são bem remunerados. A Isso eu gente, sei. na verdade, eu acho que, tipo assim, eu não gosto de ficar falando sobre essa... Eu que tô falando? Faz. Não, mas assim, mas chegou uma hora que, tipo, eu vejo que a gente realmente valoriza a coisa. Não, assim, devido ao conhecimento de mercado, né, eu posso Você estar pode fazendo esse falar. comentário. Agora, assim, nós falamos 10 anos atrás, falamos 10 anos no futuro, refletindo um futuro ainda maior, né, a longo prazo. Que tipo de legado, ou como você gostaria que o Adolfo ou o Hermeto... Porque as marcas, elas estão, na minha opinião, sempre conectadas. Hermeto, Adolfo, Adolfo, Hermeto. Às vezes eu acho que tem um certo momento que eu tô conversando com você que às vezes eu trocar o seu nome e te chamar de Hermeto. Eu já te falei isso uma vez. E assim, como é que você gostaria que fossem lembrados no futuro? Meu, é que eu sou uma pessoa, né? Eu sou um pouco caloroso ali, né? E bebe, e vai lá fora. Sabe, eu queria que as pessoas lembrassem do meu entusiasmo com a coisa, sabe? Tanto é que, tipo assim, quando eu entro na cozinha e o pessoal vê que eu não tô bem, eles falam, o chefão é muito nítido. Porque eu sou muito expressivo. Sim. Com a coisa, sabe? E eu sou assim mesmo, sabe? Eu acho que o Hermeto é um pouco reflexo de mim, assim, sabe? Por isso que eu me esforço tanto pra
tá sempre ali tipo assim, e tá com um bom humor, Legal. por maior problema que aconteça, pra, né? Porque tá muito atrelado a mim, a imagem do restaurante, né? E, cara, eu gosto disso, Rodrigo. Eu gosto da galera lembrando de mim, fazendo um carbonara, finalizando um molho, um prato, sabe? É, Feliz. e sempre com aquelas frases minhas dentro da cozinha pronta, sabe? Tipo, cozinha assim mesmo, é a cozinha que tá entrando aí em vocês. Sabe assim? Aham. Que eu me considero um entusiasta da coisa, sabe? E quando eu vou pro salão, aí é mais ainda, que Não, e daí. quando você tá no salão, você conversa com todo mundo conversa com você, todo mundo quer E tem o estar lance. próximo. E eu gosto do vinho, eu gosto das bebidas, eu gosto dessa questão do sentar no restaurante e entender a proposta do chefe da Sim. cozinha, sabe assim? Eu acho que esse é o caminho. Então eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Obrigado por essa hora aqui com a gente. Ele sabe que eu sou seu fã, sou fã Que do isso, eu Hermeto. que Quando sou, eu velho. falo que você mudou o meu paladar, é a mais pura verdade. O meu nutricionista, o João Pinheiro, ele ficou de me dar um livro. Se eu não me engano, o nome do livro é O Paladar Não Retrocede. Para todos os aspectos da nossa vida. Isso Né? é fato. Mas quando eu falo de comida, o meu paladar nunca vai retroceder. É antes do Adolfo e depois do Adolfo. E isso é uma verdade absoluta, É, cara. é. Vou comprar um pãozinho. Eu compro pão francês todo dia naquela padaria. Aham. Aí você compra numa outra. Nossa, mas aqui é muito melhor. Tchau. É isso mesmo. É um pouquinho mais caro? Não, Ninguém não tá, importa. ninguém tá, Não, ninguém não vai- importa o valor. Entendeu? É a experiência, tudo isso. Eu acho Bem, que sim. obrigado, meu amigo. Eu que agradeço pelo convite. Eu gostaria também de agradecer ao pessoal que está nos ouvindo pelo Spotify ou assistindo pelo YouTube. Agradecer aos meus parceiros, o Presente, a Nicioli, a Unifique Invest, a Pós-Univel, a Tiquititos, Balões Joy e Manuscap. Até a próxima. Até a próxima, gente.